Oi, crianças! Na história de hoje, nós vamos conhecer a primeira igreja. Ela é conhecida como Igreja Primitiva e ela é do jeitinho que Jesus planejou. Será que a sua igreja é igual à igreja primitiva? Vamos descobrir? Vamos lá! A história de hoje está registrada no livro de Atos, capítulo 2, dos versos 42 ao 47. O versículo para decorar é: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42. Sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. Jesus ensinou os seus discípulos. Ele ficou 3 anos andando com os discípulos, falando as coisas do reino de Deus, explicando as profecias, as escrituras. Ele orava com os seus discípulos. Ele fazia isso para que os seus discípulos pudessem aprender tudo sobre o reino de Deus. E então, quando Jesus subiu aos céus, os seus discípulos ficaram encarregados. Eles tinham uma missão: continuar falando, ensinando a palavra de Deus. Um discípulo também é conhecido como apóstolo. A palavra apóstolo significa pessoa que deixa as vontades de lado para viver em função de pregar a sua fé. Um apóstolo é um pregador, um professor, um missionário. Cada um dos seus discípulos foram encarregados de fazer isso. Eles tinham uma missão. E então, assim nasceu a primeira igreja de Jesus aqui na Terra. Ao subir aos céus, Jesus deixou uma missão para os 12. Ele disse: Vão a todos os lugares, por todo o mundo, e pregai o evangelho. Fazei discípulos. Isso significa que os seus discípulos tinham que evangelizar outras pessoas, falar da obra maravilhosa e da missão de Jesus. E assim eles iam fazendo discípulos por onde eles passavam.
As pessoas recebiam a palavra de Deus e muitas delas aceitavam essa palavra e Jesus ia morar no coração delas. Elas abriam a porta das suas casas e ali, naquela humilde casinha, começava uma igreja. Lá eles cantavam, faziam louvores a Deus, faziam orações e um discípulo pregava a palavra de Jesus. Assim começava a igreja, lá no livro de Atos. De pouquinho em pouquinho, o evangelho ia chegando em todas as casas. É importante a gente entender que os apóstolos, aqueles que tinham autoridade para falar a mensagem de Deus, pregar e ensinar a doutrina, eram os 12 discípulos de Jesus. Eles tinham autoridade dada por Deus para falar das Sagradas Escrituras, da revelação de Deus ao seu povo. Mas também nós podemos acrescentar na lista dos 12 discípulos o apóstolo Paulo. Você lembra de Paulo? Ele era bem malvadão, batia nas pessoas, mas um dia ele estava indo pela estrada de Damasco e então Jesus apareceu a ele. Ele é conhecido como alguém que nasceu fora do tempo, porque quando ele recebeu Jesus em seu coração e teve a sua vida mudada, Jesus já estava lá no céu, já havia subido, mas Jesus está presente em todos os lugares e apareceu para o apóstolo Paulo, transformando a sua vida, e foi o próprio Jesus que fez dele um apóstolo. Então, vamos incluir o apóstolo Paulo nessa lista. Isso significa que nós também podemos falar da palavra de Deus e por isso podemos ser apóstolos. Não, nós não somos apóstolos. O apóstolo é aquele designado por Jesus. Jesus deu uma revelação, falou diretamente com os seus apóstolos, revelando a sua palavra. Tudo que nós precisamos saber a respeito do reino de Deus, da pessoa de Jesus, de Deus e do Espírito Santo, está revelado nas Sagradas Escrituras, pelos apóstolos, pelos profetas também do Antigo Testamento. A Bíblia inteira é a palavra de Deus. Nós não somos apóstolos porque não revelamos nada. Tudo já está revelado. Jesus disse que tudo estava consumado quando ele morreu na cruz. Então, se nós quisermos ouvir a voz de Deus e saber da sua revelação, nós podemos abrir a Bíblia e ler. Todas as palavras que estão lá são vindas de Deus e nós podemos confiar nelas. Mas nós somos missionários de Jesus, nós pregamos a palavra revelada. Nós também somos professores, ensinamos às outras pessoas aquilo que elas ainda não sabem a respeito de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus, imitamos as suas atitudes. Menos apóstolos. Isso nós não somos. A igreja primitiva, ela nasceu no Novo Testamento, no livro de Atos, na festa de Pentecostes. Essa festa tinha muita gente, porque eles agradeciam a Deus pela colheita. Se eles tinham muitos alimentos, era porque Deus havia abençoado a terra, e a terra produziu muitas comidinhas para eles. Nós não temos essa festa anual, a festa de Pentecostes hoje em dia, mas antes de nos alimentarmos, nós agradecemos a Deus, não é verdade? Pelo aquele alimento, porque se o alimento está na nossa mesa, foi porque Deus a abençoou e fez a terra produzir. Bom, eles estavam nessa festa comemorando e Jesus já havia avisado os seus discípulos, os apóstolos, dizendo para eles que não eram para eles viajarem, irem para longe,
era para ficar em Jerusalém, porque o Espírito Santo iria descer sobre eles, dando coragem, muita fé para eles testemunharem da vida de Jesus. E eles obedeceram. Foi neste dia. A festa de Pentecoste acontecia 50 dias após a Páscoa. Nós sabemos que Jesus ressuscitou num domingo de Páscoa e ele ficou 40 dias andando pela terra, falando com as pessoas e pregando o reino de Deus. Então, nós podemos dizer que 10 dias depois, o Espírito Santo foi derramado na vida daquelas pessoas que estavam ali, aquelas pessoas que acreditavam em Jesus. Os apóstolos, recebendo o Espírito Santo naquela festa, e sentiram os seus corações cheios de alegria, de fé. Então, com muita coragem, sentindo a presença de Deus, eles saíram falando de Jesus para todos, pregando o Evangelho, porque eles tinham absoluta certeza, com a descida do Espírito Santo, eles não estavam sozinhos, eles ganharam fé e coragem e foram contando para todo mundo sobre a maravilhosa graça salvadora de Jesus. Como viviam as pessoas da primeira igreja? A igreja primitiva era conhecida pelo seu amor. Este projeto nasceu do coração de Deus. Essa é a verdadeira igreja, a igreja que demonstra amor. E aqueles irmãos, eles se preocupavam com os seus outros irmãos. Eles olhavam para a dificuldade que as pessoas passavam. Se alguém estava passando uma dificuldade financeira, eles vendiam as suas propriedades e davam o dinheiro para os apóstolos. Esses apóstolos socorriam com esse dinheirinho as pessoas que tinham necessidade. Mas isso não era obrigatório. Os apóstolos não falavam para esses irmãos venderem as suas propriedades. Eles vendiam de livre e espontânea vontade. Era o Espírito Santo que colocava no coração deles para eles fazerem essas coisas. Eles também dividiam o seu pão. Às vezes a gente tem muita comida em nossa casa, acaba até estragando. Os irmãos da igreja primitiva olhavam e se alguém estivesse passando essa necessidade com alimentos, eles pegavam o pãozinho da casa deles, as frutas e doavam, davam de todo o coração para essas pessoas. Eles viviam em constante oração e comunhão. Cada um olhava para o seu irmão. À medida que alguém tinha necessidade, prontamente já eram socorridos. Eles não conseguiam deitar a sua cabeça no travesseiro, dormir tranquilamente, se algum irmão estivesse doente, com fome ou com frio. Tudo era dividido. O amor deles tem que ser também a nossa inspiração. Nós devemos ser assim. Como igreja de Jesus, devemos compartilhar o muito que Deus tem nos dado. Você que faz parte da igreja de Jesus, você pode ser bênção onde você estiver. Lá na sua igreja, você pode receber com um sorriso e dizer bem-vindo para um visitante. Pode oferecer a sua amizade para aquela pessoa que está quietinha num canto, que não tem amigos na igreja. Você pode apresentar os seus amigos para esta pessoa. Você pode levar a água até o pastor, pode ajudar o diácono, você pode fazer tantas coisas, você pode ensinar aquilo que você sabe para os seus amigos sobre a palavra de Deus, pode ajudar a professora a organizar a sala, você pode cantar no louvor, no grupo das crianças, você pode abençoar muito a igreja.
você tem que ter este coração. Você não está na igreja para ficar de braços cruzados. Jesus te chamou para ser um trabalhador, um missionário na casa dele. Sabe o que nós aprendemos com essa história? Que temos em nosso coração o Espírito Santo de Deus e por isso nós fazemos parte da Igreja de Jesus Cristo. Jesus quer nos abençoar, quer que a nossa igreja seja uma igreja forte, uma igreja amorosa, que socorra e que, acima de tudo, ame os seus irmãos. Essa foi a história de hoje. Eu espero que você tenha gostado e aprendido. Semana que vem tem mais histórias sobre o Espírito Santo de Deus. Eu espero vocês. Até lá, pessoal! Tchau, tchau!